Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à sessão online Para Onde Vais, Passarinho, que vai ser ministrada pelo Tiago Caldeira, nosso sócio e presidente do Conselho Fiscal da nossa associação. É um gosto ver tanta gente nesta sessão, sem dúvida com um tema muito interessante e já passou um bocado a época, ainda há alguns migradores tardios, mas setembro e outubro, de facto, foi a época onde há mais migração de aves, mas com certeza o Tiago irá explicar melhor. Antes de passar a palavra ao Tiago, queria aproveitar para vos dizer que no fim da sessão vamos ter um questionário. Agradeço e é muito importante para nós, como associação, ter o feedback das pessoas para saber se gostaram da sessão, como é que tiveram conhecimento da sessão. Todo o questionário é muito importante para que nós possamos melhorar e, com certeza, termos sessões melhores e podemos melhorar as nossas atividades e o dinamismo da nossa associação. Olá, boa tarde, Frederico. Então, o meu nome é Pedro, eu faço parte da associação e queria só, antes de passar a bola ao Tiago, de vos dizer as próximas sessões online. A nível de atividades, infelizmente, com esta questão da pandemia, íamos ter uma saída a Sintra para observar anfíbios. Novembro é o mês dos anfíbios, todos os meses temos um tema diferente. É os anfíbios, mas infelizmente com a pandemia vamos ter que cancelar essa atividade. Basicamente íamos sair às 9 da noite de Sintra e de Odivelas, onde são as duas delegações do XN, mas está aberta a todo o Distrito de Lisboa e quem quiser vir de longe também poderia ver, obviamente. Mas infelizmente pela pandemia tivemos que cancelar e pronto, estamos à espera que a pandemia diminua e melhore para que possamos retomar as atividades presenciais. Fora isso, temos as sessões online, há mais 3 sessões online neste pacote de sessões que acaba em dezembro. Temos a próxima sessão online, é o próximo fim de semana, que é sobre o tema bioacústica em aves, o som dos passarinhos e o canto e outras vocalizações que eles façam. Depois, no dia 21 de novembro, temos a Fábia Azevedo, do Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Olhão, que vai falar da importância da recuperação de animais selvagens. E, por fim, dia 5 de dezembro, temos a Sandra Silva a falar de neuropedagogia. Com certeza também uma sessão online muito interessante. E pronto, por este ano temos essas sessões. Temos o acampamento do frio, que ia ser no fim do ano, mas de facto, basicamente é um convívio, mas de facto provavelmente não vamos ter possibilidade de fazer por causa da pandemia. E a partir de janeiro estamos a juntar novas sessões online para criar um pacote para mais 6 meses, quase todos os sábados ou sextas haverá sessões online para sócios e não sócios. Para terminar, conheçam-nos através do Facebook, do Instagram, do YouTube, através do nosso site também, e qualquer dúvida. E se quiserem receber informações sobre as nossas atividades, é só mandar um mail para geral.clubexn@gmail.com e passam a receber todas as informações e atividades da nossa associação. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e, meu amigo e caro Tiago Caldeira, passo-lhe a palavra. Olá a todos. Então, hoje o tema que vamos falar é sobre para onde vai o passarinho. Já estão, ok, só para perceber aqui um bocado a dinâmica, estão os microfones já todos caladinhos. Vou só aqui partilhar a tela. Peço desculpa, Tiago, esqueci de dizer uma coisa. Quem tiver perguntas, coloque no chat e depois eu colocarei então as perguntas ao Tiago para o Tiago responder. Está bem? Sim. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Pois a ideia desta nossa conversa é que seja uma atividade online, portanto, que todos participem, que todos
não tenham problemas em perguntar, eu vou tentar responder no que sei e espero que seja também do vosso agrado, portanto, isto que eu preparei. Portanto, vamos falar, vou falar principalmente sobre a migração das aves terrestres. Se futuramente o Clube XN estiver interessado em falarmos sobre a migração das aves marinhas, será outro tema também bastante interessante. Eu foquei-me nas aves terrestres e porque é um bocadinho diferente das aves terrestres, a migração das aves terrestres e a migração das aves marinhas. Então, para os mais pequenos, e se calhar também para os mais graúdos, a palavra migrar, migração, tem origem numa palavra muito parecida em latim, que é migrare. Não sei se é assim que se diz, mas acho que será qualquer coisa parecida a isto. Que significa o quê? Significa mudar de uma região ou país para outra região, portanto deslocarmos de um sítio para outro. E a primeira pergunta que eu vou colocar a todos os participantes, e principalmente aos mais novos, é: será que todas as aves migram? Vocês acham que todas as aves migram ou não? Podem... Não sei se... Eu acho que os microfones podem... Eu sou mais nova, mas eu digo que não. Eu não sei... Também acho que não. Bem, eu também acho que não. Pronto. Esta é uma pergunta simples. A Maria e o Frederico não podem responder a estas, porque eles fazem batota. Então, realmente, a resposta é não. Existem algumas aves que são chamadas as aves residentes, ou seja, que residem num certo local. Então, significa que elas habitam, vivem num território específico, numa área específica, onde se reproduzem e durante todo o ano. Okay? São chamadas as aves residentes. Temos aqui um exemplo de aves residentes. Sabem que ave é esta? Esta ave de rapina? Falcão. É parecido. Tem um olho vermelho para ajudar. Para ajudar, tem um olho assim... O macho tem um olho... muito bem, é perto do gavião. É o primo do gavião. É sur. Muito bem. Quem é que respondeu? Eu não estou a ver todo. É o Gonçalo que respondeu, o nosso novo sócio. E o Gonçalo. Muito bem, Gonçalo. É que eu não vejo as câmaras todas, então tenho alguma dificuldade. E esta aqui é um corvo. Corvo, muito bem. Corvo quê? Marinho de Cristo. Espetáculo, muito bem. E aqui temos esta, que é uma... Garça? Uma garça real. Garça real ou garça cinzenta, podemos dar esses dois nomes. Esta que é um bocadinho maior, destas todas, e podemos ver na zona do Baixo Alentejo, é uma... Aptarda. Muito bem. Temos um passarinho que tem um cartachito. Um cartachinho, cartachito, cartacho, comum. E, para gaio. Finalizar aqui estes exemplos, o gaio, muito bem, que nesta época é muito interessante observar o gaio, porque ele começa a recolectar as bolotas dos carvalhos para se alimentar durante o inverno. E é também, por isso, um semeador excelente. Portanto, todas estas aves são exemplos de aves residentes, aves que podemos ver durante todo o ano num certo sítio, num certo local. Então, agora, o que será ou quais são as aves que migram? Portanto, as aves que migram são aquelas que têm uma área específica de reprodução e têm uma outra área, que é a área onde vão passar o inverno.
ok? Portanto, tem duas áreas diferentes. Temos aqui o caso da cegonha negra, que eu coloquei aqui o mapa e vocês conseguem ver a laranja neste mapa. A laranja está a área onde ela se reproduz, ok? Vai desde a Europa Central, passando pela Rússia até a parte leste da Ásia, e depois temos uma área na África e também na Índia, portanto no sul da Ásia, onde passa a época de inverno, e a verde temos uma área onde elas permanecem o ano inteiro, que também, por acaso, no nosso país, em Portugal como em Espanha, também isso acontece, principalmente com as aves adultas, permanecem no nosso território todo o ano. Então, para onde migram as aves? As aves chama-se aos deslocamentos entre os sítios de reprodução e aqueles onde vão passar o inverno, chamamos de viagens ou movimentos migratórios. Portanto, o que vocês veem neste mapa, as setas, são os caminhos, as direções, os movimentos que elas tomam para se deslocar do norte para sul e vice-versa. Okay? E aqui podemos ver os movimentos, os principais movimentos das cegonhas negras. Vocês têm ideia, alguém tem ideia de quais são as distâncias ou a distância que as cegonhas percorrem nas suas viagens para a África? 3 mil E um quilómetros. número. 13 mil quilómetros. 13 mil. 13 mil. Está mais ou menos a meio. Falamos entre mais ou menos 6 mil quilómetros e 7 mil se considerarmos a sua rota do leste. Portanto, há uma rota que ela vai pelo leste de África, para a zona tropical mais a sul, em que deslocam-se, portanto, 7 mil quilómetros. E já se estudou estes movimentos e conseguiu-se perceber que levam, em tempo médio, 37 a 80 dias. Agora imaginem vocês fazerem 7 mil quilómetros em 80 dias. Portanto, é mesmo uma viagem muito rápida. Então, o que serão as rotas migratórias? Para os mais velhos. O que é que serão as rotas migratórias? Para mim, são rotas onde elas encontram alimento para se poderem deslocar, não é? Ok. Para E chegar... distâncias mais curtas para atravessar o oceano também. Portanto, as rotas são o conjunto dos dois movimentos. Portanto, do movimento antes da reprodução com o movimento depois da reprodução. Ou seja, quando vêm para a Europa e depois quando saem da Europa novamente para os seus sítios em África onde vão passar o inverno. Portanto, o conjunto dos dois movimentos é o que chamamos de rota migratória. Temos aqui um exemplo desta ave, que é o andorinhão preto, em que foi colocado um emissor nas suas costas, um emissor muito pequenino, um emissor que eu já vou falar mais à frente, em que foi possível fazer o seguimento, a localização exata por onde este andorinhão passava. Portanto, conseguem ver que foi marcado em julho de 2010, passou por Espanha, pelo Estreito de Gibraltar, foi junto à costa oeste, foi descendo para a África Central e depois estas bolas a amarelo são os locais onde vão permanecer durante o inverno. Portanto, onde se vão alimentar, ficando nessa zona tropical de África durante o inverno.
e vão até ali à costa este de Moçambique. Depois, no seu retorno, voltam a fazer o seu movimento, neste caso ascendente, no seu movimento para norte, é um bocadinho diferente. Atravessam ali a costa oeste de África e depois vão diretamente quase a Marrocos, passando por Espanha e novamente para o sul de Inglaterra. Portanto, isto é a rota migratória, neste caso, do andorinhão preto. Tiago, já Sim. agora, é só em relação ao andorinhão preto, uma curiosidade, que os andorinhões de Pequim, na China, também vão invernar na mesma zona que este andorinhão Sim, inverna. e é uma rota bem mais longa do que este. Exatamente. Portanto, eles saem de Beijing, não é? Eles são conhecidos como andorinhão de Beijing e vão todos para o mesmo local de invernada. É bastante muito curioso. E depois saem todos para sítios diferentes, não é? Exatamente. O pálido já faz a invernada ali na zona da Libéria e na Zona mais central da África. mais equatorial, exatamente. Então, vocês sabem quais são as principais rotas migratórias? Aqui pelo desenho já dá para perceber, mas quais são as principais rotas migratórias, portanto, os principais sítios de passagem que as aves escolhem na Europa? Lucas. Estreito de Gibraltar. Muito bem. E mais? Que outros dois locais? Canal da Mancha. Aí em Inglaterra, ok. Na sua... Sabem mais? O Bósforo. Muito bem, zona do Bósforo. Tenho que lá ir um dia. E está a faltar aqui uma. Estou a falar da Europa para a África. Noruega? Noruega também deve haver passagem, sim. Também há Ali passagem. na zona da Itália. Muito bem, da zona de Itália. Portanto, podemos dizer que há 3 locais principais de passagem entre a Europa e a África. Temos então entre Espanha e Marrocos, portanto, a Maria, que está aqui presente na nossa conversa, é especialista nessa zona, na observação de aves nesse sítio. Portanto, entre Espanha e Marrocos, Itália e Tunísia, e via o Médio Oriente, portanto, pelo Bósforo, não é? Pela Turquia. Sendo assim, não era para aparecer tudo de seguida. Sendo assim, temos 3 locais de passagem principal. Temos 3 estreitos de passagem. Portanto, o Estreito de Gibraltar, o Estreito de Messina, esqueci-me de escrever aqui, que também é o Canal de Sicília, portanto, em Itália, e entre Itália e a Tunísia, e o Estreito do Bósforo, na Turquia. Temos aqui uma imagem do Estreito de Gibraltar. Alguém sabe a distância entre a largura do estreito, mais ou menos? Tem uma ideia? 25 km. Um bocadinho, é quase. 35, acho eu. Diríamos 20? Se calhar a Maria sabe. A ver se eu acerto. 14 km. A largura, portanto, a parte mais estreita. Okay? Estamos a falar da parte mais estreita. Portanto, a distância entre a distância, portanto, é de 14 km. E é esta distância que as aves terrestres, portanto, têm que passar. Já agora, eu assinalei aqui Sagres, que já, alguns de vocês estiveram lá, pelo Clube XN, eu também estive lá, na mesma altura que o Clube XN visitou Sagres, e é um local de passagem, não para a África, mas é um local de passagem principalmente de muitas
aves de rapina juvenis que passam por esta zona, por Sagres, vão junto à costa de Portugal, mas depois seguem para Gibraltar. Aqui é a paisagem, portanto dá para perceber, coloquei aqui uma fotografia da paisagem do lado espanhol para o lado marroquino, portanto para perceber realmente que as aves têm a possibilidade de observar a terra do lado oposto do estreito. A principal espécie, ou a espécie que passa em maior número, é esta ave de rapina. Portanto, falando das aves de rapina, sabem qual é que é? Também é uma ave muito observada em Sagres. Tartaranhão ruivo dos paios. É parecido, é parecido. Mas não é o tartaranhão. É um... Milhafre real. Estás lá quase. Não é o milhafre real. O milhafre Milhafre real preto. é o milhafre preto. Portanto, é aquela espécie de rapina que passa em maior número no estreito de Gibraltar. Portanto, o milhafre real é parecido, muito parecido, mas tem algumas diferenças físicas. Portanto, é a principal espécie a passar. Depois temos outras espécies, como as águias calçadas, as águias cobreiras, os abutres, portanto, neste caso falando dos grifos, portanto, e as cegonhas negras, portanto, são estas as principais espécies de aves planadoras a passar. Então, temos depois neste estreito de Messina e Sicília, que é aqui na pontinha da bota e na ilha, que as aves dão um salto para o lado de lá, para a Tunísia, para a África. Aí o canal já é um bocadinho mais complicado de passar, estamos a falar de 150 km. No entanto, curioso aqui que a principal espécie a passar aqui neste canal não é o milhafre, é um bútio. Vocês já viram em Sagres, principalmente em setembro, até o início de outubro, vê-se muito esta espécie. Alguma ideia? Já disse bútio. Muito bem, bútio vespeiro. Portanto, é a principal espécie a passar aqui no canal de Sicília, portanto, para a África. E, mais uma vez, tenho aqui um mapa com o trajeto, portanto, com a rota migratória. Agora que vocês já sabem o que é uma rota migratória, portanto, conseguimos perceber que a vermelho está a passagem na primavera passa por este canal, mas o curioso é que depois no outono faz a passagem pelo Estreito de Gibraltar. Escolhe o Estreito de Gibraltar para passar. Tiago, e porquê que será isso? Tem a ver com as correntes da água? Esta espécie provavelmente terá a ver com os ventos. Ok? Portanto, aqui já vamos falar um bocadinho disso mais à frente. Portanto, o regime de ventos influencia. Portanto, na primavera temos uma influência de ventos mais da oeste e ao contrário, portanto, ventos de este em algumas alturas, portanto, principalmente em setembro, que empurram as aves mais para o Estreito de Gibraltar, mas também há outros motivos. Mas neste caso, em específico, eu creio e penso que seja o regime de ventos, portanto, que os ventos empurrem mais para um lado ou para o outro. Depois, então, temos o Estreito do Bósforo, como já disseram antes, portanto, na Turquia. E aí é muito mais estreito, portanto, é o estreito mais estreito, não deixa de ser o trocadilho, e aí são apenas 500 metros, portanto, de largura mínima entre estes dois continentes aqui no Estreito do Bósforo. E é
portanto, à semelhança do Estreito de Gibraltar, um dos principais canais de migração, ok? Portanto, muitas aves, principalmente aquelas que estão no leste da Europa, é esta principal rota que vão utilizar. Nomeadamente, por exemplo, a águia da Pomerânia. Esta espécie, muito raramente, também é observada aqui em Sagres. Por acaso, se não me engano, foi há 2, 3 dias atrás, foi observada uma águia da Pomerânia aqui, não chegou a Sagres, mas esteve muito perto, passou aqui na região e depois foi para este, em princípio, direção para Gibraltar. Agora, a pergunta que eu vos coloco é: será que as aves de rapina têm preferências de locais de passagem? Ou seja, será que as diferentes espécies têm preferências ou é indiferente? Tem acho que sim. preferências? Sim. Então, vou colocar aqui este exemplo que eu encontrei e achei muito curioso. Temos uma águia pesqueira, temos um milhafre preto e uma águia cobreira. E todas elas, o que é curioso, saem de Itália, ou passaram por Itália. Mas as três têm rotas diferentes. Por que será? Conseguem chegar a uma conclusão? Temos aqui a azul, a águia pesqueira, que faz um voo quase direto aqui do centro de Itália para o norte da Tunísia. Essa Temos- deve ser porque apanha mais mar, como é pesqueira, tem um peixe à sua disposição, não é? Se calhar elas gostam mais de pescar. Elas por norma não pescam em mar, isto já seria, não diria mar alto, mas seria, ou seja, as águias pesqueiras pescam, mas utilizam, portanto, zonas mais perto da costa para pescar. É muito mais fácil do que pescar em mar mais aberto. Eu pensava que iam almoçando pelo caminho, por acaso. Elas acho que já vão um bocado mais almoçadas, depois aproveitam e fazem um voo mais direto. E depois temos já agora o milhafre preto também faz utiliza aqui a passagem pela Sicília, mas o que é curioso é que a águia cobreira dá a volta. Será que tem medo? Tem medo de água. A águia cobreira tem medo de água. Então, Então, a razão... gostam dos tunizinos? poderá ter alguma relação com os tunisinos. Ou não há tantos répteis para comer na Tunísia, não sei. Se calhar. Então, primeiro, tem a ver principalmente com a sua morfologia, portanto, com o seu corpo, com o tamanho das asas. No caso das águias pesqueiras, elas têm asas estreitas e longas, portanto, que permitem tornar um voo mais adequado para as travessias marítimas. Ou seja, o esforço que elas fazem é muito menor e gastam menos energia a bater a asa. Os milhafres pretos têm uma morfologia intermédia, ou seja, as asas não são tão estreitas como a das águias pesqueiras, mas também não são muito largas. Quando nós vemos um milhafre preto a voar, é assim muito efeito, às vezes quase borboleta, muito levezinho. E utiliza uma estratégia de migração que tem o nome de salto de ilha, portanto, consegue fazer algumas distâncias longas em mar. E por fim, as águias cobreiras, portanto, a relação do tamanho da asa com o corpo é baixa, significa que tem umas asas muito grandes para o corpo que têm, e por isso, o que é que elas têm que fazer para voar, para não gastar tanta energia, elas optam por travessias marítimas mais curtas, e então, por isso dão a volta
e atravessam no Estreito de Gibraltar. E com estes 3 exemplos, podemos perceber que tanto no Estreito de Gibraltar como no Estreito do Bósforo são 2 passagens, principalmente daquelas grandes aves planadoras, ok? Portanto, daquelas aves grandes como as águias cobreiras, como os abutres, como outras águias, como por exemplo a da Pomerânia, que, como falei anteriormente. Todas essas vão escolher zonas de passagem em que a travessia marítima é mais curta. Migração em loop, já falámos um bocadinho no andorinhão, significa isto mesmo, significa que a rota primaveril é num sentido e a rota outonal, portanto após nupcial, é no outro sentido. E tem a ver com, portanto, tem a ver com os locais de paragem para alimento. Portanto, as aves procuram e reconhecem zonas onde há alimento disponível e também tendem a escolher as rotas por esses sítios que se denomina na gíria, portanto, das aves como hotspots. Também tem influência os ventos, portanto, ventos de este empurram mais as aves para oeste e vice-versa. E depois, obviamente, que depende dos hábitos de cada espécie e dos sítios onde vão passar o inverno. Então, a pergunta que vocês todos estão à espera é, então, afinal, por que migram as aves? Qual é que será a razão principal? Por que é que elas migram? Por que é que elas dão-se ao trabalho de voar 3.000, 4.000, 7.000 quilómetros para passar o inverno num sítio e depois fazer uma viagem de volta e gastar outra vez essa energia toda com todos os perigos, com predadores, passar fome? Qual o grande motivo delas, qual a principal razão delas migrarem? Para encontrarem alimento? Muito bem. Quem é que disse? Quem é que falou? Foi o Gonçalo. Gonçalo. Gonçalo, para encontrarem alimento. O principal motivo, não é só, obviamente que são vários motivos, é o alimento, a alimentação. E, claro está, com a alimentação está a reprodução. Muito bem. Se há alimento, a reprodução é mais fácil que aconteça e também acontece que na Europa, portanto, existem muitos locais para as aves poderem reproduzir. Então, estes são os 2 grandes motivos que as aves migradoras fazem este esforço. O que é que acontece na Europa nesta altura? Temos muitos insetos, portanto, na primavera, e vocês veem, quando vão passear na primavera, o que é que vocês veem? Muitos insetos, muitas borboletas, as plantas, muitas plantas a rebentar, portanto, muita comida disponível e, claro está, também muitos locais para as aves poderem nidificar, para fazerem o seu ninho. No inverno, acontece um bocadinho o oposto. As aves começam a perceber que deixa de haver essa disponibilidade, tanta comida, e pensam assim, olha, se calhar é melhor irmos passar outra vez o inverno até a África. Mas há uma espécie que nós conhecemos muito bem, que é uma espécie até das aves maiores que nós temos no nosso território, que já não gosta de migrar para a África. Sabem qual é que é? É assim muito grande e tem um bico muito comprido vermelho. A cegonha. A cegonha. Porquê é que será? E por que será que ela já não gosta de migrar? Está quentinho aqui.
Bem, em África também, quer dizer, a África não falta calor, Dá muito certamente. trabalho chegar à África. Dá muito trabalho chegar à África, mas porque têm alimento conseguem ter alimento durante todo o ano. Significa que, será que então as aves não migram por causa do frio? Será que é uma razão pela qual Também as por aves causa do migram? frio. Também por causa do frio. Obviamente que o frio influencia as temperaturas baixas diminuem a disponibilidade de alimento. Significa que vamos ter qualquer coisa assim na primavera, estes locais na primavera, estamos a falar do centro e norte da Europa, e depois no inverno está assim cheio de neve, e que, por sua vez, portanto, vamos ter menos alimento e menos água. Fatores, então, as aves, como é que elas sabem a altura? Isto é dos temas mais interessantes da migração, é o que é que desencadeia nas aves, o que é que elas mudam, ou o que é que elas se apercebem para começarem a migrar. Temos a genética, portanto, é o seu comportamento ancestral, os seus pais já faziam, os avós, os tetravós, e elas continuam a repetir esse comportamento. Alterações hormonais, portanto, que são provocadas pela duração do dia, portanto, os dias começam a ficar mais curtos e as aves começam a perceber, olha, é a altura de ir embora. E então vão andando sempre para sul à procura de dias cada vez mais longos, não é? O clima, portanto, começa a ficar mais frio, começa a mudar as temperaturas, começa a chover mais, começa a nevar. A disponibilidade de alimento começa a ser diferente, deixa de haver menos insetos, menos sementes, também é mais difícil encontrar, se calhar, os ratinhos, principalmente se for no norte da Europa. Para as águias cobreiras é mais difícil de encontrar os répteis, portanto, e começam a perceber, se calhar, temos que começar a ir para sul. E, claro, depende sempre de espécie para espécie. Então, a grande questão, já sabemos que é por causa da alimentação, da reprodução, e a questão que eu coloco agora, então, realmente, o que nós perguntamos é, mas será que eles não se reproduzem nos trópicos? Qual é que será a diferença da reprodução dos trópicos em África e terem de vir para a Europa? Ok, há mais alimentação, mas eles lá também se reproduzem. O que é que vocês acham que será a grande diferença entre a reprodução dos trópicos de uma espécie que migra para o nosso território? Qual será A temperatura. a temperatura? Será diferente? A chuva será? As condições, Temperatura, chuva. as condições de clima podem ser um bocadinho diferentes, embora as aves tendem a escolher locais muito parecidos, portanto o que nós temos cá, o clima será um bocadinho diferente, portanto já sabemos que a alimentação durante a primavera é superior nestas zonas dos trópicos, mas há um fator muito ligado à reprodução, muito ligado à alimentação, que faz com que as aves escolham vir para o norte da Europa. Tem a ver com o número de crias. Elas, devido a terem mais alimento, conseguem ter mais crias no hemisfério norte. E esse é o principal motivo, ou também um dos principais motivos, que as aves escolhem vir para o hemisfério norte, porque conseguem ter mais filhotes, ok? Se elas ficassem, portanto, se ficassem em África, conseguiam também criar, mas iriam ter metade ou menos de metade do número de filhotes, ok? Portanto, este esforço todo que elas fazem, todos os anos, tem a ver principalmente com isto, ter mais crias, ok?
Claro está que as aves precisam de um sistema de navegação como nós usamos às vezes nos carros, nos barcos, quando vamos dar um passeio. Então, as aves guiam-se como? Sabe-se que utilizam o sol, portanto, a posição do sol quando se põe, das estrelas, da mesma maneira que os navegadores portugueses utilizavam as estrelas. Há estudos que indicam também que as aves têm a capacidade de perceber o campo magnético da Terra, utilizam as formas dos terrenos, já sabem, reconhecem quais são os locais importantes para parar, para se alimentarem e para descansarem, e algumas espécies através do mapa olfativo, já está estudado no caso dos pombos-correia, portanto conseguem criar um mapa olfativo e que reconhecem o sítio de passagem. Em Portugal podemos observar 4 categorias de aves migradoras. Temos as aves estivais, as aves invernantes, os migradores de passagem e as acidentais ou raras. Estava aqui só a olhar para o relógio, não me quero. As aves estivais, vou-vos dar aqui um exemplo. Portanto, as aves estivais, vocês sabem, são aquelas que passam o período reprodutivo, têm a reprodução em Portugal e passam o inverno em África. São migradores de longa distância, como já vimos, fazem estes 4.000, 5.000 quilómetros. Tenho aqui um exemplo da andorinha das chaminés. Cá está, com os seus filhotes. Utilizam uma técnica muito interessante para construir o seu ninho, que é, vão apanhando bocadinhos de barro, portanto úmidos, e vão moldando um ninho em forma de taça, onde depois colocam os ovos. São ninhos bastante seguros e termicamente também mantêm uma temperatura adequada durante todo o tempo da nidificação. Cá está, o cuco, é aquela espécie que gosta de colocar os ovos em ninhos alheios. Utiliza também diferentes rotas de migração. Vão aqui para a zona central e também utilizam aqui a zona equatorial de África, mas também vão um bocadinho mais para sul, como podem ver neste mapa. Tenho mais aqui um exemplo de uma ave muito interessante e muito bonita que é possível observar durante o verão, durante a primavera e o verão, que é o abelharuco. É uma ave que nidifica na zona da bacia do Mediterrâneo e que depois, portanto, passa o inverno tanto na zona do Senegal, portanto, aquela zona central de África, da costa oeste, da costa ocidental, e também a zona um pouco mais a sul. Podem realizar distâncias de 3.000 a 8.000 quilómetros. A águia cobreira, já falámos da águia cobreira, como podem ver, tem os seus locais de nidificação na parte sul da Europa e depois mais a este nos países do leste, portanto, Turquia, na Bulgária e nos países perto ali da Rússia, e depois vão para aquela zona a sul do deserto do Saara, portanto, naquela zona de transição entre o deserto e a floresta tropical. E aqui, só mais uma curiosidade, podem ver 5 trajetos, 5 rotas diferentes, 5 viagens diferentes de 5 águias cobreiras, e em que uma delas, conseguem ver, a azul, foi até Sagres. Então acontece muito que as aves jovens,
gastam mais energia na sua rota migratória, portanto, na sua viagem de migração. Primeiro, porque não sabem o caminho, e depois a técnica de voo não é tão apurada quando as aves em adulto. Tiago, posso fazer uma pergunta? Sim. No caso da águia cobreira, elas voam em bando ou vão solitárias? Vão em bando. Não formam, mas sim, elas juntam-se e formam e vão em migração. Portanto, quando elas estão em deslocação de migração, vão juntas. Aqui em Sagres não se vê grandes bandos de águias cobreiras, mas pode ser perfeitamente até uma dezena, até 2 dezenas, portanto 10, 20. Em Gibraltar, depois os números aumentam muito mais, portanto vêem-se muito mais. Muitas vezes depois vêem-se isoladas porque a águia cobreira faz uma migração, parece-nos que faz, principalmente aqui na perspectiva, quem está aqui em Sagres, faz uma migração mais lenta, vai, portanto, comendo pelo caminho, então muitas vezes acabam por estar muito tempo na zona e vão se alimentando ao longo da sua migração, vão se alimentando. Portanto, e vemos muitas vezes elas sozinhas, mas quando têm condições boas para migrarem, portanto, vão em bando. Okay? Tinhas mais alguma questão, Teresa? Não, era só. Obrigada, Tiago. Nada. Depois, temos aqui as aves invernantes. As aves invernantes, como o nome indica, são aquelas que vêm para Portugal passar o inverno. Deslocam-se, vêm de regiões mais frias, portanto, do norte da Europa. Mas também podem ser aves que fazem uma migração em altura. Significa isto o quê? Migração em altura. Que migram do topo de uma montanha, portanto, onde passam a primavera e o verão, para depois no inverno virem para a base dessa montanha ou para outras regiões. Uma das rapinas noturnas mais bonitas, na minha opinião, é a coruja do Nabal. É uma ave que é possível observar em Lisboa, principalmente na zona das Lesírias, do Tejo. É uma ave que, portanto, nidifica no norte da Europa, centro-norte da Europa, e depois desloca-se no inverno para as partes mais a sul, para os países mais a sul. Cá está, é um visitante regular no estuário do Tejo. Outras aves. Desculpa, Tiago, vamos ver se eu consigo ver uma. Eu acho que sim, acho que sim. Tu tens sempre aquela estrelinha da sorte. Nem sempre, vamos ver. Depois, outras aves invernantes. Portanto, aquelas aves que vêm passar o inverno ao nosso país, são a merraquinha, a escrevedeira das neves, por exemplo, e a tarambola dourada. Só com um A, não é? Aqui estava um bocadinho gago e escrevi com 2 As, mas é só com um A. A escrevedeira das neves, como o nome indica, portanto, passa a primavera e o verão em zonas do norte, em regiões mais frias, nas zonas do norte da Europa, mas também em zonas de montanha, Quando começa a ficar demasiado frio, fazem a migração para zonas mais a sul ou para as bases, portanto, para zonas perto da montanha, mas zonas mais baixas em altitude. Só para dizer que é possível observar esta espécie na Serra da Estrela, mas muitas vezes também a encontramos em zonas de praia. O ano passado consegui observar esta espécie em Alvor, nas dunas de Alvor. A tarambola dourada, como o nome indica, pluvialis, gosta de chuva, portanto é uma espécie que gosta mais de chuva do que de neve, portanto passa o inverno connosco, e é possível ser observada também na zona da Lesíria e zonas parecidas de prado, em bandos já grandinhos.
tarabola existe cá com esta plumagem? Não, esta é uma batota. Esta plumagem é a plumagem a sua plumagem mais bonita, portanto, na época reprodutiva. Ok? Bem observado. Esta era uma ratoeira para ver se estavam atentos. Não, é que eu conheço a tarabola e nunca a tinha visto assim. Não, mas tem razão. Portanto, isto aqui é uma plumagem da primavera-verão. Já agora, se me permites, Tiago, falando um bocadinho com ela, a dourada é muito raro, às vezes em julho, agosto, alguns migradores ainda têm resíduos de plumagem, desta plumagem, e da tarambola cinzenta também, muitas vezes, consegue-se ver com eles todo preto, mas de facto é muito raro. Mas, com alguma sorte, nesses meses consegue-se ver ainda restícios dessa plumagem. Ok, obrigado. Outro exemplo daqueles migradores em altitude é a trepadeira dos muros, uma espécie bastante rara no nosso território. Conheço pessoas que já fizeram grandes aventuras para ver esta espécie e é uma espécie que é possível que se reproduz em Espanha, portanto nas zonas mais montanhosas, como os Picos da Europa ou os Pirineus, e depois no inverno, como eu disse, portanto vêm para zonas de mais baixa altitude e é nessa altura, no inverno, que é possível observar esta espécie. Em Portugal há um local perto de Odmira, na barragem de Santa Luzia, em que é possível observá-la regularmente. Portanto, se um dia quiserem ver, ou neste sítio, no paredão da barragem de Santa Luzia, que eu não sei se foi aí retirada esta foto, se calhar até foi, tem aspecto assim de ser de paredão. Também é observada muitas vezes nas falésias da nossa costa, como por exemplo no Cabo Sardão. Depois temos aqueles migradores de passagem, são aquelas espécies que também são de longa distância, portanto fazem grandes viagens, não invernam e também não se reproduzem no nosso território, são difíceis de se observar. Muitas vezes, para além de serem difíceis de observar, também temos que ter os nossos ouvidos apurados para conseguir identificá-las pelo seu chamamento. Tiago, peço desculpa interromper-te, faltam 4 minutos para as 8, é só para... Sim. Vou tentar acelerar aqui um bocadinho. Por acaso, eu quando fiz aqui o teste, pensei que ia demorar menos tempo. Sim, temos também aqui fomos colocando perguntas. Não é? Portanto, o caso do migrador de passagem é a petinha de garganta ruiva, que vem de zonas do Ártico, norte da Europa, e que passa pelo nosso território. Muitas vezes não se vê, mas ouvem-se, e vão para o norte da África ou para a zona a sul do deserto do Saara. Depois temos aquelas que são acidentais ou raras, que... Desculpe, não havia duas migradoras de passagem, que é o Pápulo Moscas Cinzento e o Pápulo Moscas Preto? Há muitas mais. Eu só estou a dar aqui um exemplo, porque senão não conseguia acabar antes das 8. Mas o Papa Moscas é um exemplo também. Depois temos aquelas acidentais e raras. São espécies divagantes, portanto que aparecem no nosso território e não deveriam, por norma, aparecer. Ou aquelas que muitas vezes, trazidas pelos ventos, vêm de outros continentes. Temos aqui um caso, um exemplo, por exemplo, do ganso de bico curto, que nidifica na Islândia ou na Groenlândia, passa o inverno em Inglaterra e na Escócia, mas muitas vezes é observada, por exemplo, nas lesírias da Ponta da Erva, no estuário do Cávado ou em Peniche, são locais onde já foi observada esta espécie.
Depois temos aquelas acidentais, mas de outros continentes, como é o caso do maçarico de bico comprido. Esta espécie é uma espécie americana, nidifica no Alasca e muitas vezes, por causa dos ventos, das tempestades, vem parar até Portugal. Locais observados em Portugal: estuário do Tejo, no Evoa, pelo um observador, o Pedro Henriques, e também no Algarve. Aqui no Evoa já foi observada e anilhada, se não me engano. Por este... Foi. Já agora foi. Estamos a saber se foi o primeiro limnodrome anilhado na Europa. Foi a semana passada, foi anilhado pelo Afonso Rocha, numa sessão de limícolas, de anilhagem de limícolas que eu estive presente, e foi a loucura total. Pois, É imagino que sim. só uma coisa, eu já vi um. Boa. Olha, nem muita gente já pertence a um quadro de pessoas que já viu, e não é muito vasto, posso dizer. Não foram muitas pessoas que viram ou tiveram a oportunidade de ver esta espécie. Vou aqui falar um bocadinho mais a correr, só para terminar. Portanto, nós conseguimos estudar estas espécies através da anilhagem científica, através da colocação de emissores ou de censos, de estudos de distribuição. Portanto, a maneira de nós, humanos, sabermos mais sobre as espécies de aves é através de algumas metodologias. Vou só falar aqui um bocadinho por alto da anilhagem científica. A anilhagem científica consiste na marcação individual de cada ave, através da colocação de uma anilha ou de outra estrutura. Na Europa, em média, segundo os dados do CEMPA, que é o Centro de Estudos de Migrações e Proteção de Aves, são anilhadas 4 milhões de aves e recuperadas cerca de 90 mil todos os anos. A grande vantagem da anilhagem científica é conhecer mais sobre as aves, permitir conhecer muito mais sobre as aves, estudar os seus movimentos migratórios, mas também tem outra importância, que é proteger, identificar, monitorizar e proteger as áreas naturais. Okay? Isto é uma das grandes importâncias da anilhagem científica. Aqui temos umas fotos que demonstram uma sessão de anilhagem científica. Aqui os dados de uma narceja comum em que foi anilhada e percebe-se, portanto, os seus movimentos dos locais de reprodução para os locais de inverno. Depois temos uma tecnologia mais moderna, e é só mais 2 minutos para terminar, Pedro. Temos uma tecnologia mais moderna de emissores de GPS, que são colocados, portanto, são colocados uns emissores que emitem um sinal nas aves e que permite estudar os dados sobre as aves. Já tivemos a evolução destes emissores, tem sido brutal nos últimos anos. Podem ver da esquerda para a direita, principalmente em tamanho, parecia quase uns blocos de tijolo, e agora já são muito mais pequeninos e muito mais leves, que permite pôr nas costas das aves, pesando apenas algumas gramas. Temos aqui o exemplo de um cisão com um emissor colocado. Isto foi num projeto para perceber, no Alentejo, para perceber o impacto que têm as linhas elétricas nesta espécie. E agora podem ver o tamanho do emissor num andorinhão, portanto é mesmo muito pequenino, assim, um pouco mais do que uma unha. E agora, para terminar, vocês perguntaram para onde vais, passarinho, e eu pergunto para onde vais, fangueiro. Fangueiro é o nome deste abutre do Egito. Este abutre do Egito nasceu no norte de Portugal, em Fão, muito desnutrido, muito fraco, com problemas de penas. Foi resgatado do ninho em 2019 e levou um ano a ser recuperado. Passou por vários testes, por várias operações, coitado, mas
parece que recuperou e até lhe foram implementadas penas novas de outros abutres do Egito. Chegou a hora de viajar, teve vontade de viajar, já estava recuperado totalmente, foi colocado um emissor a 13 de julho no Douro. Deu umas voltas pelo território, foi até a Espanha, mas no dia 7 de outubro decidiu ir para sul. Foi até Sevilha e em Sevilha virou à direita. Escolha de principiante. Foi até Sagres. Podia ter ido logo para Tarifa, mas foi até Sagres dar uma volta. Depois, sim, de Sagres, esteve a dar umas voltas pelo Algarve e decidiu, a 26 de outubro, passar o estreito. Vejam lá, demorou 20 minutos a passar o estreito para a África. Em África, em média, os jovens de abutres do Egito ficam 1 ano e meio a 2 anos até regressar às suas terras natais. E aqui está o mapa do fangueiro, as voltas que ele deu. Portanto, podem ver que ele foi direto a Sevilha e depois a Sevilha foi dar um passeio até Sagres. Depois ainda foi até à costa este, ali a costa sudeste de Espanha e depois aí sim decidiu passar para Marrocos. E eu tive a oportunidade de fazer adeus ao fangueiro e perguntar-lhe: para onde vais, ao fangueiro? E ele disse-me: para a África. Obrigado, espero que tenham gostado e até uma próxima. Muito bem, Tiago. Sim, senhora. Espetacular esta parte final. Antes de terminar a sessão, peço só alguma paciência aos participantes. Queria perguntar ao Gustavo: tens alguma pergunta para fazer ao Tiago? Tens alguma pergunta a fazer ao Tens alguma Tiago? pergunta para fazer ao Tiago, Gustavo? Sim ou não? Hã? Tens que falar mais alto, senão não... Ele não tem pergunta, Não tem pergunta. mas ele esteve muito atento e ficou aborrecido porque o Dourada tinha 2 As. Ah, E pronto. apesar do Tiago ter pedido desculpa por Dourada ter 2 As, ele queria a força toda que apagasse. E eu expliquei que não podia. E ele até escreveu no bate-papo: estou tramado. Pois, eu reparei, por isso estar a fazer esta pergunta. Ele está aqui muito sossegado, mas ele esteve atento e disse-me logo: mãe, Dourada, mal escrito. Às vezes acontece, Gustavinho. Está bem? Às vezes acontece. Claro. É um extra. Eu levava um extra. É para ver se estamos atentos. Claro, Não exatamente. gostou, não gostaste? Sim ou não? Sim. Então vá, beijinhos, Gustavo. Beijinhos. Vou dar obrigado pela tua presença e por todos. Vou dar então, sim, antes de mais queria dar os meus grandes parabéns ao Tiago. Esta história do abutre é fenomenal. Não sei qual foi a data que ele foi para Sevilha, mas se calhar foi ao Festival de Sagres, não é? Porque foi lá mais tempo. A Sevilha foi 7 de outubro. Ah, então já foi depois. Já foi Chegou depois. atrasado ao Festival de Sagres este ano. Foi. Mas pronto, depois de teres o prazer de ver o bicho, é uma história sem dúvida fabulosa e uma maneira espetacular de terminar esta apresentação. Muitos parabéns. Queria só desafiar-te para os próximos 6 meses fazeres Para Onde Vais, Passarinho, Marinho. Pronto. Se estiver disponível, seria muito interessante, vemos a diferença. Sim. Sim. Queria também dizer a todos os participantes que todas estas sessões online estão no nosso canal XN, no YouTube. A última foi como construir borboletas com materiais recicláveis, nomeadamente plásticos. A Teresa Neves fez umas mirabolantes, muito bonitas, bem como as manas Venceslau. São 3 irmãs que fizeram borboletas muito giras. Se quiserem aprender, estão lá, bem como a do Fernando Pires, sobre Entre Marés, do Carlos Pacheco, entre outras, do Bruno, do pai do Gustavo, sobre como poupar energia. São todas muito interessantes. E por fim,
Queria agradecer mais uma vez toda a presença de todos os participantes, a presença de todos os participantes, e vou fazer só uma pequena ligação para a próxima sessão, que é de bioacústica em aves, aproveitando uma espécie que o Tiago falou, que foi no cuco. Deixo-vos a pensar, será que o cuco faz cucu ou gucu? É uma pergunta, se quiserem saber, apareçam no próximo sábado às 6 horas, que nós vamos lá estar. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Eu sei que já é um bocadinho tarde, mas posso ainda fazer uma pergunta? Claro, Helder, claro que sim, todas. Pronto, uma das coisas que foi falada foi que um dos principais motivos que se estuda a migração das aves é para as proteger. Vê-se alguns vídeos no YouTube de grandes problemas com aves, não sei se é de facto um grande problema, como por exemplo em Marrocos, que apanham muitas rolas bravas com redes, e no Líbano, quando estão a migrar, também matam imensas aves para a alimentação. Isto de facto acontece em larga escala e é um grande problema para as aves? Existe sim, em grande escala, principalmente em países que não têm acordos e proteções europeias, ou que não têm acordos de proteção das aves migratórias. Nós em Portugal também, até há uns anos atrás, também se apanhava muitas aves migradoras, com a utilização de redes e com armadilhas. Portanto, ainda continua a ser uma prática comum. Eu tenho a oportunidade de conhecer uma pessoa italiana que acontece na ilha da Sicília, parece que é uma iniciação à masculinidade a matar águias, portanto, na época de migração. Acontece o mesmo também na Geórgia, em Batumi, portanto, e também em Marrocos, como se vê, e vê-se muitos vídeos, portanto, de captura de aves, não só, quer dizer, não há uma questão aqui por alimentação, muitas vezes é por um prazer associado à matança das aves. Mas sim, continua a haver bastante, não é? Mas tem um impacto grande, muito grande nas populações de aves? Há de ter um impacto grande. Eu não lhe consigo dizer números de algumas espécies, mas de certeza que o impacto para algumas espécies, para aquelas espécies principalmente, por exemplo, no caso da rola, seria, consegue-se perfeitamente perceber que tem um impacto bastante grande, não é? A rola comum, uma das maiores razões da população ter diminuído brutalmente em Portugal é essa mesma razão que o Helder está a referir. Bem, não sei se alguém tem mais uma pergunta. Mais alguma pergunta? Tenho só uma pergunta, já falando nesta onda dos impactos. As alterações climáticas, ou seja, tem-se notado algum efeito das alterações climáticas nas migrações? Pois, isso é uma pergunta que se calhar só daqui a alguns anos é que conseguimos responder. Ou seja, é necessário que passar algum tempo para termos conclusões que sejam mais certas, não é? Agora, o que conseguimos perceber, digamos, de uma forma empírica, é que existe uma alteração, ou seja, as aves começam a migrar mais cedo, como parece, dá-nos a sensação que a migração começa mais cedo. Tanto para os observadores que participam em programas de monitorização, como também para aqueles que fazem anilhagem, conseguem perceber que certas espécies na anilhagem estão a aparecer 2, 3, 4 semanas mais cedo do que normalmente apareciam. E isso pode estar a ver intimamente ligado com o aumento de temperatura. Não sei se o Pedro tem essa opinião, visto que ele também tem feito... Por acaso este ano os pichos de peito azul chegaram 2 semanas mais tarde. O ano passado foi a dia 15 de agosto, este ano foi a dia 28 de agosto. Acho que estava nesse dia. Estavas nesse dia, Diogo? Acho que me lembro.
mas nos últimos 3 anos tenho vindo a assistir a uma antecipação muito grande a nível de tempo na chegada dos Habibs. Os Habibs há 4 anos chegavam no fim de setembro, há 3 anos começaram a chegar a meio de setembro, há 2 anos chegaram no fim de agosto e este ano era 27 de julho e vi os primeiros Habibs. E é das aves que penso que tem. Eu sei que a Inglaterra também, como têm chegado mais cedo, têm tido taxas de reprodução muito inferiores, porque na altura que chegam a vegetação ainda está muito alta, consequência do crescimento no inverno da vegetação, e então não têm tantos locais adequados para fazer reprodução, então a taxa de reprodução tem diminuído nos Habibs por consequência de chegarem mais cedo à zona de reprodução. Por isso penso que seja das aves, como o Tiago diz, temos de ter muitos anos para estas coisas serem provadas cientificamente, mas há uma tendência empírica para que haja um transtorno climático na migração dos Habibs. Obrigado. Bem, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, posso encerrar a sessão então? Sim. Então, mais uma vez, obrigado a todos, foi um gosto, espero que tenham gostado, nós gostamos muito e até à próxima e vejam as próximas sessões online e acompanhem as nossas atividades. Obrigado a todos. Obrigado, até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Tchau, Serena. Adeus. Adeus.